Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que esteja com tanta saudade quanto nós. Nós, professores, estamos ansiosos para voltar às aulas. Muita garra, muita vontade de estar bem pertinho de vocês. Espero que vocês estejam bem, muito bem. E hoje, aproveitando, né, nós vamos falar sobre um período muito importante da história. Nós vamos falar sobre um período que ficou conhecido como Século das Luzes, certo? Então, este período que nós vamos falar, importante, que aconteceu no século XVIII, período esse que a desigualdade social era muito grande mesmo, que acabaram produzindo ideias inovadoras. E com essas novas ideias, tá, foram se popularizando, foram contribuindo para que houvesse, né, transformações na política, na sociedade, em vários reinos da Europa, certo? Ideias também que essas ideias filosóficas foram muito importantes porque ajudaram a mudar a realidade do século XVIII. Por isso, vocês precisam entender o que estava acontecendo no século XVIII, certo? Com base, né, toda a Europa era governada por reis absolutistas, certo? O absolutismo real tinha aparecido como resultado de uma aliança, tá, entre a burguesia e a monarquia. Esta encontrava-se uma realidade que os senhores feudais eram muito cruéis, tá? Os reinos eram governados de forma arbitrária, muito severa, como justificativa dos reis para que conceder o poder e usá-lo como bem, né, como bem, ele entendesse, né, o direito divino. Vocês entenderam? Então, quer dizer, os reis, o povo acreditava que o rei, ele tinha o poder divino, por isso eles aceitavam. Quer dizer, nesta época se acreditava que o poder do rei vinha de Deus, certo? E este poder, né, destes reinos, né, deste rei, era completamente severo. Então, agora, o iluminismo foi um movimento intelectual que surgiu durante o século XVIII na Europa, tá? Que defendia o uso da razão, luz, tudo bem? Contra o antigo regime das trevas. Trevas. Este regime pregava maior liberdade, né, na economia e na política. Que regime era este? Então, esses filósofos estavam tentando mudar o conceito de arbitrariedade que estava acontecendo naquela época. O iluminismo foi este movimento que veio de encontro a toda essa maneira de transformar, né, o que estava acontecendo, não só na Europa toda. Tudo bem? E aqui eu tenho uma historinha que vai falar um pouquinho do que é o reino absolutismo e de alguns filósofos que contribuíram para que tudo isso mudasse, tá? Absolutismo versus iluminismo, poder, né? Trevas contra luz, século XVIII. Então, vamos lá. Aqui eu só coloquei para vocês entenderem essa foto dos filósofos, das pessoas que queriam mudança, se reunindo, né, como eles se reuniram para discutir como desenvolver, como fazer esta reforma, de que maneira que eles iriam contribuir com a história. Formação dos movimentos iluministas. A imagem. Economia baseada no mercantilismo, domínio colonial, político baseado no absolutismo, domínio do pensamento religioso e controle das liberdades individuais. Mercantilismo,
doutrina econômica adotada pelas principais nações europeias. Então, essas ideias vieram de encontro a estes filósofos importantes que mudaram completamente a sociedade da época. Então, nesta época existia como fontes, né, como hierarquia, vamos dizer, a nobreza, né, quem tinha sangue real, herdeiros da nobreza feudal, e a torga, né, que é os burgueses que compravam ou ganhavam títulos dos nobres. Abaixo da pirâmide, vamos supor, né? Vamos dizer, tem o clero, então, bispos, abades, origens nobres, baixo, né? Padres, origens populares. E o último na escala, nós temos o povo, a burguesia, alta, média e pequena, os pobres, que eram os camponeses, os trabalhadores urbanos, os artesãos e também os desempregados, tá? Toda essa hierarquia foram causando muitas controvérsias. Então, a sociedade se dividia desta forma. E aí eu coloquei aqui a imagens, né, de alguns reis da Europa. Então, do absolutismo e centralização do poder nas mãos dos reis. Sendo assim, este movimento promoveu ou provocou mudanças políticas, econômicas, sociais, baseadas nas ideias, né, de igualdade e fraternidade. Então, nós temos aqui a imagem do pensador, do Rodin. Esta imagem sugere que ele está pensando. Se ele está pensando, né? É claro, se ele pensa, está pensando em algo. Está pensando. Este pensamento, ele vem de contra a, vamos dizer, um pensador que pensa, grandes, né? Grandes pensadores do século XVIII passaram essa realidade, né? Dentre a política, a sociedade, em tempos em que eles viviam. Então, por isso a imagem do pensador. Então, eles estavam tentando sair daquele absolutismo para tentar uma vida melhor, tá? Então, dessa forma, a gente se vê dentro do período do século das luzes. Imagem refletida, né? O iluminismo, ele tinha o apoio da burguesia, pois os pensadores e os burgueses tinham interesses em comuns, se livrar do absolutismo. Então, aqui mais uma cena das pessoas que se reuniam para discutir novas ideias, novas soluções para resolver, né, tentar conseguir uma vida, uma sociedade melhor, de igualdade. E aí, então, as críticas deste movimento do antigo regime, elas eram em vários aspectos, como mercantilismo, absolutismo monárquico, perca da igreja e as verdades reveladas pela fé. Então, foi um período em que estes filósofos, né, eles vinham de encontro a trazer mais liberdade, porque todas as regras, né, tanto da igreja quanto dos reis absolutistas, elas eram impunitivas. Então, eles precisavam, né, se libertar disso. O povo paga a conta, né, do absolutismo, e eles gastam sem nenhuma noção, né, do que está acontecendo. E o povo sem ter o que fazer, né? Pagando os impostos, pagando as festas, né, deles. Com base nos 3 pontos acima, nós podemos afirmar que o iluminismo ele defendia
a liberdade, a economia, ou seja, sem a intervenção do Estado na economia. O antropocentrismo, ou seja, o avanço das ciências e da razão, certo? O predomínio da burguesia e suas ideias, quer dizer, eles queriam colocar suas ideias em práticas. No entanto, eles não podiam. E aí nós temos princípios desses grandes pensadores, né? Visava a todos os seres humanos sem barreiras nacionais ou ética. Individualismo. Cada um é único, cada um pensa como quer, cada um tem o direito, né? E dever, né? Certo? De fazer, de ir e vir, né? O direito de ir e vir. E autonomia. Os homens são aptos a pensar por si mesmo, sem a interferência da religião e da ideologia, crenças, tradições ou mitos. Então, isso aí. O homem, ele tinha que ter o direito de ir e vir, de decidir sua própria vida, coisa que naquela época não era fácil. Destacando-se, então, pelas críticas feitas pelo clero, né, católico, e a inflexibilidade religiosa e a prepotência dos poderes. Nós vamos falar sobre grandes pensadores que mudaram o século XVIII, como nós temos Locke, este que está aqui na imagem, grande pensador. Ele dizia que os reis absolutistas, eles se baseavam no sentimento dos cidadãos, certo? O rei só faz o que quer porque o povo deixa. Era esse o pensamento, a ideologia dele. Então ele se destaca pelas críticas feitas ao clero católico e a inflexibilidade religiosa, né? E a prepotência dos poderes, daquilo que eles estavam colocando naquela época, que o rei decretava naquela época. Então, Locke, né, a mentalidade dele, ele acreditava que o homem adquiria conhecimento com o passar do tempo através do empirismo. Segundo, considerado pai do liberalismo político. Terceiro item, em sua obra, segundo Tratado sobre o Governo Civil, afirmava que o poder monárquico era um contrato entre o povo e o governo, regido por uma Constituição. Veja bem, né? Começando os pensamentos filosóficos para a mudança deste século. Em sua obra, O Espírito das Leis, defendeu a tripartição, né, de poderes legislativo, executivo e judiciário. Nós temos aqui Montesquieu. Montesquieu foi um filósofo muito inteligente e ele também dizia que o governo deve ser dividido entre esses três poderes: legislativo, executivo e judiciário. Montesquieu foi um dos mais brilhantes filósofos do século XVIII. Ele passou em entrevistas as diferentes formas do governo, em sua obra As Leis, Espíritos da Lei, né? Esta obra, ela ficou muito conhecida, porque ele vinha de encontro a essas ideias revolucionárias dele, né? Que o poder tinha que ser dividido entre legislativo, executivo e judiciário. Talvez você já tenha escutado sobre isso aqui no Brasil, como funciona o nosso governo aqui, tá? Então, mais um filósofo ilustre que a gente tem, que fez parte, né, para essa grande revolução que foi o século XVIII, o período das luzes. Nós temos Voltaire. Tá? Voltaire, ele não concordava com o absolutismo, ele era inimigo da igreja. Por quê? Porque a igreja, ela vinha de encontro a esses poderes, né? Essa inquisição, né? Vamos dizer. Voltaire critica o clero e a intolerância,
certo? Desigualdade jurídica, liberdade de expressão, monarquia ilustrada, quer dizer, vivendo um poder que não tinha. Por quê? Porque eles tinham o dinheiro deles, o que eles gastavam era o dinheiro do povo. E se destaca pelas críticas feitas ao clero católico, a inflexibilidade religiosa, né, que pagando os dízimos, pagando as indulgências e tudo mais. Então, e a prepotência dos poderes. Então, eu sou o poder absoluto, né? O rei se decretava poder em cima de poder absoluto. E aí, mais um filósofo ilustre, certo? Deste período, que nós temos Rousseau. Rousseau, o mais importante e influente. Soberania, ele defendia soberania popular e o poder do povo, a democracia, certo? Voltaire, ele não concordava, ele achava que as leis deviam ser expressas sobre a vontade do povo, certo? Assim, uma única das verdades do povo, uma única forma de governar possível seria a democracia, tá? E em sua obra, O Contrato Social, na qual afirma que o soberano deveria dividir o Estado conforme a vontade do povo. Apenas um Estado com base democrática teria condições de oferecer igualdade jurídica a todos os cidadãos. Rousseau destaca-se também como defensor da pequena burguesia, certo? Então, estes 4 pensadores contribuíram e muito com as ideias inovadoras para que esta mudança, né, política acontecesse. As ideias liberais dos iluministas, eles que defendiam eles disseminaram, né, rapidamente pela Europa. Alguns reis absolutistas, com medo do poder, né, dessas ideias, e medo de perder o poder, eles começaram a mudar o seu estilo de governar, ou mesmo a cabeça passava a aceitar algumas ideias iluministas, tá? Então, nessa transição, vocês vão conhecer que estes reis ficaram conhecidos que aceitaram as ideias, chamava-se déspotas esclarecidos, pois tentavam conciliar o jeito de governar absolutista com as ideias do governo iluministas, certo? Desculpa. Com base nisso, estes poderes, né, o crescimento da burguesia, né, e essas novas ideias, né, eles foram os nobres que pagavam os impostos e justificavam a origem do poder, né, e os reis que justificavam o poder, justificavam a origem, né, do poder que era divino, ficaram conhecidos, né, neste regime déspotas, tá? E aí, então, o antigo regime, né, este antigo regime, eles contribuíram, né, para que a injustiça ficasse ainda maior, pois surgiu a reação dos intelectuais contra o poder dessa época. Esses poderes, né, diziam que o mundo deveria ser guiado pela razão, certo? Então, os filósofos nada mais queriam que a razão predominasse, que tudo aquilo que eles viessem a falar, o povo decidisse, era em função da razão, tá? Então, e os déspotas que se aderiram a este movimento, eles contribuíram um pouco, eles
viam as ideias iluministas, mas eles também diziam: peraí, assim não, né? Participar, vamos dizer, participar da a população, o popular, as pessoas, elas podiam fazer as suas reivindicações, mas participar, né, dessa posição do pensar, né, não aceitava, certo? E a teoria dos filósofos do século XVIII, elas foram ficando cada vez mais populares. E esses grupos, né, o absolutismo da igreja, eles foram ficando sem saída. Então, os reis não tinham que abrir mão deste poder, né? Mas tinham medo. Ao mesmo tempo que tinham essas novas ideias, eles precisavam ir mais longe, certo? Porque os vários reis da Europa reconheceram a reforma liberal, certo? Estes reis não contribuíram, mas eles também não fecharam as portas. Sendo assim, a participação da população, né, vamos dizer, do popular no governo, nem pensar. E a política continuou sendo da mesma forma.